Mas de onde é que vem essa sociedade? De onde é que vem a burguesia? De onde é que vem a classe média? De onde é que vem o Brasil de 30? De onde é que vem esse Brasil getuliano que está progredindo, que está se industrializando sob uma ditadura? Aí surge o projeto do Tempo e Vento. Ele passava o dia lá embaixo escrevendo e no fim do dia, no fim da tarde, ele trazia o que ele tinha feito aqui para cima, peça poltrona. Ele botava uma tábua aqui em cima e corrigia o que ele tinha feito durante o dia, né? Há um deslocamento temporal ao longo do Tempo e Vento, não é? Que é muito complexo. E no caso pessoal do Érico deve ter sido muito traumático, porque é um livro que se desloca do século XVIII, cenário do continente, para o século XX. Ou seja, aquela atualidade que estava sendo vivida pelo próprio Érico. Ele começa a pensar esse livro principalmente depois do fim do regime do Getúlio Vargas. Ele quer pensar o Brasil, como é que nós chegamos no Getúlio Vargas, que Brasil é esse que deu nesse ditador, nessa ditadura, mas ao mesmo tempo um ditador popular, essa figura tão contraditória que é o Getúlio. Para fazer isso, ele tem que refazer a trajetória do Getúlio, né? Quer dizer, partindo desse universo rio-grandense, onde começa a vamos dizer assim, se gestar ou a fermentar o tipo de política caudilista que vai dar no Getúlio até o plano nacional. O livro faz esse percurso, né? Por isso que ele sai do Rio Grande do Sul e vai para o Nacional e volta, porque esse é o percurso que o Getúlio faz. Eu acho que esse projeto é o projeto que ele tinha na cabeça e que ele levou até o fim. Ele não achava que fosse um romance histórico e não é um romance regionalista também, né? Porque é justamente a história do Rio Grande do Sul vista, não vou dizer de longe, né, mas de fora certamente, né, por alguém que leu outro tipo de literatura e que abordou a história do Rio Grande do Sul também de uma maneira diferente, né. Esse grande romance, entre aspas, e até uma crônica que vira em determinado momento, faz com que o Érico, então, coloque o Rio Grande do Sul e sua história como o pano decorativo de um grande teatro. E joga esses personagens que ele cria no palco e eles criam vida. É isso que é o mais importante. Chega um momento que o escritor não controla mais o que eles vão fazer dentro da própria obra. E aí é que se perde também a nossa crítica em relação ao que ele quis dizer. Se era um regionalismo, se esse era um romantismo puro, ou vira uma crônica e as narrativas se perdem por demais. Então, não digo da dificuldade em analisá-lo, né, sob esse prisma, mas o Érico foi múltiplo e múltiplas foram as saídas que ele encontrou para esses personagens. E aí que está o valor de tudo isso. São vivos até hoje e que muita gente acredita que existam na realidade. A alma da velha Cruz Alta está presente na alma de Santa Fé. Isso é indiscutível. Esses elementos políticos, o caudilismo, a própria formatação da sociedade rio-grandense com esses elementos importantes e as mulheres fortes, foram muito que claramente extraídos da sua família, dos amigos, enfim, da própria história que ele viveu aqui nessa cidade de Cruz Alta. Ele tinha boas lembranças de parentes, de avós e bisavós e tal, que ele usou bastante nos livros, esses personagens, pelos quais ele tinha uma grande afeição, né? Ele gostava, inclusive, de imitar esses personagens, assim, de fazer encenações de episódios na vida deles. Então acho que foi isso, ele se aproveitou bastante da família, né? Dos parentes, dos antepassados, né? O avô dele, que também era um índio, usando a expressão da época, índio grosso, barbaridade, né? O Aníbal Lopes da Silva, que foi tropeiro e que legou ao Érico essa mania de viajar pelo mundo, indisfarçável mania, né? Esse tropeiro virou Aderbal Quadros. Tinha o tio Nestor, que vivia em Revoluções, né? Que era irmão do pai dele, irmão do Sebastião.
E que é talvez um pouco o modelo para o Capitão Rodrigo, né? A própria mãe do Érico, a Dona Begaí era uma mulher forte. Dizem alguns parentes que a gente tem relação que dificilmente ela sorria. Que talvez seja um reflexo das mulheres da época. O Arquipélago tem uma cena que é da reconciliação do personagem Floriano com o pai dele. Floriano é, de certa maneira, a figura do escritor, né? A figura representa no livro o próprio escritor, o próprio autor. E ele também nunca teve essa cena de reconciliação com o pai, né? O meu pai nunca teve essa reconciliação com o pai dele. Ele faz uma interpretação meio psicanalítica dele mesmo, que para conseguir fazer aquela cena do Floriano com o Rodrigo, de reconciliação, enfim, ou de entendimento final, foi muito difícil. E nesse período, assim, até ele conseguir elaborar isso tudo, ele teve um infarto. Aos poucos, então, depois que ele se recuperou do infarto, é que ele conseguiu realmente concluir o terceiro volume, basicamente. Eu vejo o projeto e o processo do Tempo e Vento como um romance concêntrico. O que eu quero dizer? Você pega assim um pequeno pontinho, esse pontinho é a família Terra Cambará. Há um círculo maior, que é a cidade imaginária de Santa Fé. A ampliação para um círculo maior, que já não é uma cidade imaginária, mas é uma região palpável, a província de São Pedro, o Brasil meridional. Você tem um círculo ainda maior, abrangendo os anteriores, que é a formação da sociedade brasileira. E você tem um círculo maior ainda, que vai fechar todos os outros, que é a história vista como um confronto entre o feminino e o masculino na Terra e o Capitão Rodrigo, entre forças de preservação e forças de desagregação, o tempo e o vento. Nesse momento, o Érico oferece à cultura brasileira uma coisa que não havia antes, que é o modelo do romance histórico brasileiro.